Você sabe aonde achar as grandes oportunidades para investir no mercado imobiliário? O meu convidado de hoje sabe. E hoje a nossa conversa é com Thales Santos, diretor comercial e de marketing da Allo Imóveis. É uma pessoa dinâmica que está completamente antenada no mercado imobiliário, tem milhões de VGVs lançados sobre a sua coordenação e hoje atua nas praças do Paraná, São Paulo, Santa Catarina. E para esse rapaz com quem eu vou conversar, já deu para notar que o céu é o limite. É ou não é, Thales? Quantos elogios, obrigado. Com certeza. O mercado imobiliário, ele é quase que sem limites, né? Então, realmente aí estamos com bastantes desafios aí para 2023, 2024 e espero que eu possa colaborar um pouquinho aí com o que a gente vem trazendo de conhecimento para o mercado, né? Bom, Thales, a gente se conhece há algum tempo, né? Desde a primeira vez em que a gente se esbarrou, eu me surpreendi mesmo com a tua eloquência, esse lugar ativo, né? Esse cérebro que está sempre em movimento, né? Sempre trazendo possibilidades, pensamentos, inquietações do mercado. E eu vejo você envolvido em muitos projetos, né? No dia a dia aí do mercado, com diversos clientes. Mas antes da gente falar desse cenário de hoje, eu tenho uma pergunta que já é uma tradição, né? É entender um pouco da tua história. Então, eu sei que você se formou em psicologia, o que é Sou um perigo psicólogo. para o mercado imobiliário. Pelo contrário, é muito bom ter um psicólogo, né? Então, conta um pouquinho da tua história para nós. A minha carreira no mercado imobiliário, ele começou no setor de locação, na verdade, né? Hoje eu atuo mais com lançamentos, né, com vendas, mas começou em Vancouver, no Canadá. Eu locava imóveis para estrangeiros e para estudantes que iam estudar lá na cidade, né? Então foram 3 anos trabalhando no mercado de locação. Eu estava fazendo mestrado lá em gestão e aí quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a atuar não no mercado imobiliário, mas com treinamento de gerentes comerciais. De diversas empresas. Na verdade, de varejo. Não tinha nada com o mercado imobiliário aqui, nesse primeiro momento, né? Foram 2 anos atuando com treinamento para gestores. E aí surgiu um convite para trabalhar no setor imobiliário, também no setor de treinamento, também na área de treinamento. E como eu comecei a treinar muito gestor do mercado imobiliário, eu comecei a me interessar e falar, eu vou fazer isso aqui também. Que é se muito legal. contaminando, né? É muito legal. É um mercado que, se você entra, você se apaixona, né? E aí eu comecei a trabalhar primeiro com a parte de treinamento em vendas e depois eu comecei a perceber que havia aí alguns gaps no setor de marketing. E muito curioso, fui correr atrás para saber como que a gente podia preencher esses gaps aí. Aí eu fui entrando no mercado, quando eu vi já estava totalmente imerso nesse mundo, né? E foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. E só uma coisa, e quando você fala que você se sentiu atraído, qual que você acha que foi a isca? O que te fisgou? Aí que entra a parte da psicologia, que é interessante, né? As pessoas, quando a gente fala sobre imóveis, sobre lançamentos, a gente não está falando sobre o imóvel em si, a gente está falando sobre sonhos, né? Sobre os objetivos das pessoas. Eu trabalho muito com investidores. Então, não deixa de ser um sonho, porque o objetivo desses investidores é o quê? Rentabilizar, é ter um futuro bacana, né? Construir patrimônio. Então, dentro do mercado imobiliário, na verdade, você não está trabalhando com o mercado em si, com os prédios, com os loteamentos, enfim, né? Você está trabalhando com pessoas. E aí é que é a grande mágica que a psicologia tem para contribuir para o mercado imobiliário, né? Não é incomum que as pessoas, quando sabem que minha primeira formação foi em psicologia, se assustam e perguntam, mas o que tem a ver psicologia com o mercado imobiliário? Tem tudo, você está lidando com pessoas, né, com comportamentos o tempo todo. E hoje, trabalhando com lançamentos, eu trabalho muito com pesquisa, né, com o setor de inteligência imobiliária, eu não estou pensando no imóvel em si, eu estou pensando quem que é a pessoa que vai comprar ali. Qual que é o objetivo dele, né? Sim, e aí eu vou trazer um pouquinho dessa conversa para um lado, que eu já estou no mercado há um bom tempo, né? E eu venho da Praça de São Paulo, eu falo aqui várias vezes isso, mas onde a gente entendia que a pesquisa de mercado, mas uma pesquisa não só quantitativa, dando dados demográficos, quantos habitantes naquele lugar e quantos prédios e o preço de venda, ok.
mas principalmente uma qualitativa, onde a gente aprofundava os desejos e as necessidades daqueles compradores, é muito comum. Você Sim. não lança nada numa grande praça sem antes ter esse calço. Uhum. E é uma prática um pouco conhecida, né, em outras capitais, incluindo Curitiba, Sim. onde as pessoas estão muito habituadas a fazerem pesquisas, ok, Uhum. né, mas de dados mais técnicos, mais Aham. duros, Sim. né, mas pouquíssima gente mergulha realmente nesses desejos, nas vontades, nessas aspirações que às vezes o cliente nem sabe que tem e Uhum. que o mercado é capaz de atender. E me parece que você começou a olhar para isso, né? Desde o início. Uhum. Desde o início. A gente faz um trabalho qualitativo muito grande, porque as áreas técnicas têm essa necessidade, sobretudo a arquitetura. Na concepção do produto, você tem que trazer ali para a área técnica a questão qualitativa, que é muito importante, né? Agora, a questão qualitativa mesmo, a gente trabalha já com os clientes que já compraram. Hum. Então, a gente faz uma É uma pesquisa. boa referência, uma boa amostra. Exatamente. Então, não é uma amostragem de mercado ampla. É uma amostragem de pessoas que já compraram com a gente. Então, a gente quer entender quais são os pontos fortes, quais são os pontos que a gente tem de melhoria para os próximos projetos, né? O que essa pessoa gostaria de comprar numa segunda aquisição. A gente vende muito para investidores, como eu já falei, né? Então, são compras recorrentes. Então, a gente tem esse interesse de saber um pouco melhor qual que é o objetivo dessa pessoa, caso ela quisesse comprar um outro imóvel no futuro. Né? Então, a gente traz um pouco desse olhar também. Ontem, inclusive, eu fiz uma apresentação para um grupo de investidores que a gente falou sobre isso, né? Sobre qual que era a perspectiva das pessoas que deixaram o cadastro delas lá numa landing page, né? Num pré-lançamento, Uhum. e os nossos corretores entraram em contato e a gente teve como coletar esses dados, né, para poder trazer, porque isso é muito importante, né? E assim, com o morador, a gente já, até por uma amostra maior, já consegue perceber um pouco as tendências, né, de comportamento para a compra de um imóvel assim ou assado. Uhum. E o investidor, quem que é essa pessoa? O que ele está buscando? Olha, investidor a gente fala muito de número, né? Uhum. Basicamente o que o investidor está buscando é rentabilidade, né? Tempo, né? Então, e quer saber sempre quanto que ele vai receber caso ele invista hoje, qual que é a margem que ele tem de lucro no futuro. Então, a gente está falando aí de forecast, algo que vai acontecer à frente que a gente não tem o menor controle. Uhum. E, inclusive, existe aí uma pergunta que sempre fazem, é que assim, tá, mas como é que você me garante isso? Né? Hum. E Você não, falou, no Brasil não garanto nada. nada, nem o passado, nem o Nem, passado, e nem o nem o passado, presente. exato. Estamos aqui. Não dá para garantir o futuro, né? É, Mas possível. a gente tem boas perspectivas, a gente Sim. trabalha com indicadores, né, que são sólidos, que são indicadores de bancos, indicadores de outros mercados próximos ao de Curitiba, para tentar prever o que pode acontecer, né? Mas não há nada garantido. Hoje, por exemplo, em um dos nossos lançamentos, que estamos fazendo ali no centro, a gente tem um cálculo que a gente faz de avaliação da Caixa Econômica, que é uma avaliação de um banco público, né, super Uhum. conhecido e Sim, é super uma referência idônea, né? Não tem. sólida, Aham. né, e o valor praticado no mercado. Então, a gente ensina e educa os investidores a como entender se aquilo é um bom investimento ou não. A decisão é sempre do investidor. Porque se você faz esse cálculo para você e tenta passar, soa como se fosse uma venda, Sim, né? não tem uma credibilidade imparcial, né? Tipo, Exato. será que ele quer me vender ou ele realmente está sendo verdadeiro nesses dados, né? Sim, e assim, hoje a gente tem diversos lançamentos em Curitiba, né? Tá bombando pra caramba o mercado da região. E o bacana é você explicar como que funcionam os indicadores. Olha, você nunca olha para o preço final. Você olha para o preço do metro quadrado, é isso que você está pagando, né? Divide aí o preço de avaliação pelo preço do imóvel. Quanto mais longe do um tiver, melhor para você investir, tem uma maior perspectiva aí de crescimento. Então, você ensina o investidor a ele avaliar se aquilo é um bom negócio ou não. E se fizer sentido para ele, aí a aquisição acontece, né? Então, mais uma vez, a gente fala do fator humano, né? Que é a Sim. educação financeira, né? Que tem tanta dificuldade do brasileiro, né? Em abraçar isso e ter uma visão de médio e longo prazo. Que o mercado imobiliário é isso, né?
É, médio e longo prazo. Não é um investimento que você coloca agora, é de menor risco, é mais conservador, Sim, mas é de uma rentabilidade praticamente garantida, né? No é, Brasil, principalmente, muito. a história do mercado imobiliário, tanto que assim, a gente diverge, né, dos mercados, principalmente o mercado americano, Uhum, onde as pessoas praticamente não compram suas casas, né? sim. Eles hipotecam e tem E toda vai aquela levando, né? situação de refinanciar e re-refinanciar. É juros muito baixo, né? Isso, tanto que teve essa crise de 2008 que foi um pouco calçada por Esse esse movimento, pensamento, né? esse movimento. Sem dúvida. E me conta uma coisa, e quais são os produtos que o mercado está oferecendo que abrem esse apetite para o investimento? Qual é o perfil desse produto imobiliário? Olha, hoje a gente tem observado no mercado, eu acho que até brasileiro pode-se dizer, vamos colocar o Brasil é gigante, né? Vamos falar aí de sul e sudeste pelo menos, a gente tem trabalhado muito com adensamento urbano próximo aos grandes centros. Hoje a grande moeda, acho que as pessoas começaram a perceber isso, né? A grande moeda de troca aí é o tempo. Uhum. O Então, que você chama de tempo? olha, tempo é você poder descer na sua casa e encontrar uma farmácia do outro lado, você encontrar um supermercado, você ter soluções de mobilidade próximas a você, né? Enfim, tudo que otimiza você ter mais tempo para poder fazer o que você quiser, Tem né? muita gente chamando isso, tem um nome Chique não? americanoide que o Ah, pessoal usa, que eu tenho usado também, que é walkability. Essa walk bem. é Aham, e isso. poder ir andando pelos lugares. Isso, fala assim, um empreendimento que tem o fator walkability é um bom empreendimento, porque Sim. ele realmente está dentro do tempo, né? Você Uhum. praticamente pode fazer tudo a pé. E os grandes centros, mais São Paulo e Nova York, outros, os incorporadores já têm esse conceito como base para alguns tipos de incorporação, né? Sim, sem dúvida. E aqui não deve ser diferente, né? Não é, não Uhum, é. É uma tendência de grandes cidades, né? uhum, Então, e isso em São Paulo já é uma... Em Nova York já acontece há muito tempo, né? uhum. Eu acho que grande parte desse movimento vem de Nova York e Tóquio, que são Cidades gi- inchadas, né? Que tem gente enormes, saindo para tudo que é lado. que as pessoas não querem mais gastar 30 minutos, uma Aham, hora, dependendo como for, né? sim. Se deslocando. Porque se você entende que você tem que ir 30 minutos para ir, mais 30 minutos para voltar do trabalho, o seu dia já tem 23 horas, né? Não dá para dormir uma horinha a mais, Não né? Vai ter que dá. colocar na conta E do uma hora você transporte. pode fazer, você pode ir para uma academia, você pode ter um entretenimento com seu filho, você pode fazer muitas coisas com uma hora. Então, hoje, a grande moeda é o tempo. E justamente por isso, a tendência do mercado hoje é justamente de adensar. Então, se tem trocado amplos espaços, 2, 3, 4 quartos com suíte, por menores, tamanhos menores, próximo, né, de tudo que aquela família ou aquele indivíduo precisa. E também com locação de curta temporada, né, que teve um boom aí nos últimos 10 anos, isso trouxe também bastante apetite para os investidores, né, de comprar, mobiliar e locar. E aí é uma conta, né, que os mais conservadores não fazem, né, que a alocação anual, ou bienal, ou trianual, sempre foi o modus operandi, né? Uhum. E engraçado você falar disso, porque meu filho de 22 anos locou um apartamento com um amigo no centro, e ele falou, mãe, a imobiliária está exigindo 36 meses de... Eu falei, pode parar. Vai lá e negocia com esse povo e fala que o Aham. contrato é de 12 porque imagina, e deu 10 ele já mudou de destino. Porque é muito isso, a nossa sociedade está num movimento muito mais frenético do que já foi. E Uhum. esses de longo prazo, e assim, né, aquele imóvel que você locaria o mês todo por R$ 1.800, numa locação por período, Curto né, prazo, de curto né? prazo, Uhum. você tem imóveis que você triplica esse faturamento, né? Sim, tem imóveis hoje que estão dando aí 1,7, 1,8% sobre o valor investido ao mês. Aham. A gente É está falando, bastante é coisa. muita coisa. Sim. É muita coisa, né? Se você procurar hoje ir a mercado, eu não estou falando só no mercado imobiliário, não. Renda variável, por exemplo, que dê isso, raramente você encontra, né? Uhum. Então, você ter a solidez do mercado imobiliário com uma rentabilidade dessa, atrai muito investidor. Você vai trazer uma segurança, uma rentabilidade alta, quem que não quer isso hoje? Mas o que você está me dizendo é o seguinte: se atrai muitos investidores, essas pessoas são as que estão comprando, Uhum. significa que tem muita gente locando
as unidades que esses investidores estão comprando. Claro. E aí, a sociedade está virando uma sociedade locadora Sim. em vez de proprietária? Sem É isso que está dúvida. acontecendo? Hoje você pode ver que o Uber, por exemplo, veio substituir a questão do carro. Hoje você não precisa ter mais um carro. As gerações Millennium, geração Z, né, que estão agora emergindo como mercado consumidor, Sim. eles não querem comprar. Eles querem ter a liberdade, como você falou, do seu filho, né? Não Sim, sei. ter essa mobilidade. Né? Hoje eu tô aqui, amanhã pode ser que eu trabalhe em um outro local, e eu trabalhei em outro local, eu quero morar perto, porque eu não tenho esse 30 minutos, essa 1 hora, essas 2 horas para ficar em trânsito, né? E a realidade do mundo atual é muito dinâmica. Então, hoje é uma coisa, amanhã pode ser outra completamente diferente. Você precisa ter essa mobilidade. Então, realmente é uma nova sociedade aí que está se montando, que é uma sociedade não tão consumidora, mas sim mais locadora, vamos dizer, consumidora de serviços, né? Sim. É um e foco que se muito movimenta mais... mais, né? Isso. Ela não está muito... O status quo não é mais um status, vamos dizer... Não tem cor, não é? Não tem mais status quo, né? Status movimentos, né? É. As pessoas querem muito mais ser e transitar com aquilo que elas puderam Sim. se formar como indivíduos do que, na verdade, ficar paradas, né? É a sociedade do ser e ser mais e ter menos, né? Pois é. De certa forma, acho que de 2010 para cá, teve um movimento muito forte do minimalismo, né? E isso, na época, era hype, era moda, né? E eu acredito que esse movimento até virou uma hype no início, era uma coisa assim que todo mundo buscou muito saber, e agora acho que está mais... uma onda mais acomodada, no sentido de que as pessoas observaram quanto que elas podem ganhar em qualidade de vida tendo menos. E, ao mesmo tempo, esse menos, né, se por um lado representa menos quantidade, eu percebo que representa mais qualidade. Então, eu vejo as pessoas querendo menos coisas, mas as escolhas são feitas com base em valores, em critérios, experiências, né? E em itens de qualidade muito maior. Sem então, que era dúvida. impensável há um tempo atrás, por exemplo, pegar um estúdio de 25 metros quadrados, 20 metros quadrados, provavelmente esse proprietário ia colocar uma cama, um quadro em cima, uma TV esquisita e um ventilador que mistura com lustre e deixa lá, entendeu? E hoje não. Você vê que mesmo em espaços pequenos, vamos dizer, baratos, você tem um nível de qualidade estético, funcional, arquitetônico... Muito grande, né? Muito grande. Muito grande. Então, eu posso ter 2 ternos no meu armário. Mas são os melhores, são né? 2 Armanis, Exatamente. entendeu? Então, Exato, não, é isso. vai durar muito tempo. Exatamente. Traduziu justamente o que está acontecendo agora, né? Quando você vai falar, e vamos falar de imóveis compactos, já que a gente está falando sobre atração de investimento, né, massivo no mercado imobiliário, quando você vai falar com uma pessoa que não tem um conhecimento do mercado imobiliário, você fala de 30 metros, de 35 metros, a pessoa fala, meu Deus do céu, o que dá para fazer? Né? Numa casa dá para fazer muita coisa, né? Contanto que com qualidade, com planejamento, né? E já conheci diversas pessoas que compraram, não para alocar, mas para morar, que também tem bastante esse público, né? E é muito funcional, é pequeno, mas muito funcional, muito bonito e de alta qualidade, como você está falando, né? E aí eu fico pensando assim, né? Esses produtos estão muito vocacionados para lugares com uma infraestrutura mais robusta. Então, você vai pegar bairros mais adensados, tentar achar terrenos bacanas, mas que tenham esse entorno de caminhamento, né? De walkability em volta dessa mobilidade. Isso também faz a gente pensar que os centros devem estar sendo resgatados, né? O centro das cidades. Porque, genuinamente, eram os lugares mais, vamos dizer, mais valorizados antes de vir toda a insegurança ou a questão desse não planejamento urbano que trouxe a parte, né, os moradores de rua, a parte de violência. E não estou falando isso de forma depreciativa. Sim. Eu estou falando que esse lugar vulnerável da sociedade, ela acaba ficando no centro, até porque parece que ali ela tem mais suporte. Sim. Se eu tivesse que pedir um dinheiro, não iria na linha verde. Não eu tenho que pedir do lado onde tem pessoas, né? Onde tem pessoas. E, ao mesmo tempo, todos os centros acabam ficando um pouco maculados, né? Principalmente pelo mercado imobiliário. Sim. E eu sinto um movimento reverso, né?
Exatamente. Isso tem acontecido muito forte agora no Rio de Janeiro. Acho que é um excelente exemplo, tá? Também em São Paulo, em Curitiba, mas no Rio de Janeiro. Onde saiu ali nas Olimpíadas, teve o que chama agora de Porto Maravilha, né? Uhum. E ali tinha uma perimetral, que era como se fossem grandes vias rápidas, né? Onde passavam carros e ônibus. Aquilo ali foi tudo demolido e abriu-se um espaço numa região que antes era muito depreciada na cidade. Uhum. E agora está surgindo inúmeros, né, empreendimentos imobiliários voltados para residência, Olha só, em pleno né? centro do Rio Em de Janeiro. pleno centro e próximo de diversas empresas, né? Então a gente teve aí, com a pandemia também, muitas empresas optaram por diminuir seus escritórios e por trazer para o home office também. Sim. Então, assim, caiu a demanda, né? Então, antes, se você era uma empresa que tinha um andar inteiro, agora você precisa ter meio, certo? Então, Uhum. ali, nesse momento histórico, se faz mais sentido fazer algo que seja residencial. Certo. Então, o bacana desse movimento, né, é que deixa os centros da cidade um pouco mais humanizados, porque se você for nos grandes centros da cidade, vai num domingo, tá tudo vazio, né? Exatamente, o Tudo centro está vazio. vazio. Gozado você falar isso, eu comentei, eu estive em Belo Horizonte mês passado, Aham. e a gente chegou num domingo e eu falei, nossa, como é esquisita, né, a vida de É. uma cidade. Quer dizer, o Aham. centro que durante a semana ferve Sim. e habitar esse centro, né, poder fazer ele ficar vivo durante os finais de semana é uma grande missão, né? E seria É. muito bom, né, para a população em geral. Isso tem acontecido no Rio, em São Paulo, aqui em Curitiba, inclusive, a gente tem lançamentos no centro, né? E a gente vê um reavivamento, assim, do centro, né? As pessoas começando a transitar mais, né? E acho que uma coisa que eu tenho reparado, Thales, não sei qual é a tua visão sobre isso, desses empreendimentos híbridos, como eram na década de 50, 60, Uhum. de você poder ter o edifício residencial, mas ter um comércio ativo embaixo, ao mesmo tempo ter um andar de serviços. Então, Uhum. o prédio ele já não está mais protegido por uma guarita que só trata com moradores. Sim. No centro, principalmente, né? Uhum. Isso foi muito Niemeyer, né? Niemeyer trouxe muito isso para Uhum. a arquitetura nos anos 50, O né? próprio Copan em São Paulo foi isso, né? Exatamente, Copan exatamente. foi isso. E parece que, principalmente nas avenidas que são mais agitadas, isso já está acontecendo, né? A Silva Uhum. Jardim eu percebo. Do lado esquerdo, praticamente, os prédios lançados, todos têm esse Mas você sabe o DNA, né? que é curioso? Não são só mais nos grandes centros que estão esses empreendimentos híbridos acontecendo. Uhum. Tem um lançamento que a gente está realizando no litoral de Santa Catarina, que não é um grande centro, é uma cidade em desenvolvimento, mas já se aplica esse conceito. Onde que é? É em Itapuá. Itapuá. Itapuá, Aham. no litoral norte de Santa Catarina. Então, isso já é uma realidade, por exemplo, em Balneário Camboriú, Florianópolis já tem alguma coisa também, né, de lançamento nesse sentido. Agora, me surpreendeu que a construtora que vai desenvolver, né, esses empreendimentos já tem essa visão de que ali tem que ser realmente um empreendimento híbrido, né? Tem Aham. que ter aí um quê de comercial, tem que ter ali um de lazer. Então, para Sim. mim, foi uma grande surpresa, porque eu tenho muito isso atrelado aos grandes centros, mas não tem sido mais tanto. Não é uma um- exclusividade. Exato, exatamente. E Thales, deixa eu te perguntar uma coisa. E a arquitetura? Né? A gente vê, vez ou outra, é como um ciclo da moda, né? Então, Uhum, assim, na década de 80, de 70, a gente tinha prédios, principalmente os residenciais, com uma configuração. 80, 90 é outra pegada. É como uma coleção, né? Um aham, desfile. sim. O que que você acha que está acontecendo com a arquitetura desses prédios agora, no século XXI, década de 2020, vamos dizer Eu assim? vejo que é um grande casamento com ciência de dados, né? Departamento comercial e arquitetura. Olha Né? só. Então, antes era sempre muito pensado na beleza do prédio, né? Se ia ter, quantos quartos iam ser. Hoje já se pensa muito na questão do fator humano, né? Então, daí é que entra a inteligência de mercado, daí que entra a pesquisa operacional, antes, inclusive, da concepção arquitetônica. Então, quando a gente vai para falar com a arquitetura, já se tem todos esses dados para serem fornecidos e, a partir disso, ter a concepção arquitetônica do prédio.
né? Então, a gente já vem falando sobre o conceito do prédio comercial, a gente vai possivelmente dialogar com esse público que tem acesso a essa necessidade, a gente precisa disso, baseado nisso. A gente já vem com uma série de dados para fornecer para a arquitetura, para a partir disso a gente começar a pensar realmente nas tipologias, né, no tipo de imóvel que vai ser feito ali dentro daquele prédio ou dentro daquela área ou do terreno, enfim, né, do loteamento. Então eu vejo que está cada vez mais, isso já é um pouco antigo, digamos assim, né? Se a gente for falar aí de outros países como Chile, Canadá, Estados Unidos, Japão, Coreia, isso já é uma realidade há muito tempo. Agora aqui se tem pensado muito mais na concepção do empreendimento antes de entregar para a arquitetura. E a gente observa uma absorção muito grande desse conceito aqui no Brasil. E é muito legal ver isso acontecendo, porque tá aí o grande, digamos assim, o sucesso, né? O segredo do sucesso, a forma que vai que fazer naquele com momento que... vai servir bem para dar a gente bons tem um frutos case aí. disso, né? A gente tem um case, nós lançamos aí o Destaque do Ano em 2022, que foi o sucesso que foi a maior valorização do Qual foi centro, esse, gente? foi Quero o saber. Movie. O Movie, que por sinal, vou fazer meu jabazinho aqui. A Nuna que fez a logo, o conceito. Sim, Não participamos da foram campanha, mas vocês. o conceito foi... Não foi o único, né? Vocês já trabalharam com a gente em outros Life projetos Hub, que também foi um bom sucesso. Foi muito bom. Como Life diz o Hub. mercado, torrou. Rápido, né? Né? E o Movie a gente teve que, inclusive, isso é muito bom, porque como houve uma demanda muito grande para o Movie, a gente foi realmente valorizando, né, o produto. o produto. Então hoje a gente está entregando, a gente está com 51% de obra concluída, mas estamos entregando aí entre 75% e 80% de valorização e ainda tem mais um ano para rodar. Nossa, olha só, esse investidor deve estar muito feliz. Tá. Já peguei o depoimento de todos, já? Com certeza. Sim, né? Fazer o seu comercial lá nas redes. E a gente tem uma perspectiva aí de uma valorização entre 25% e 30% até entrega. Nossa, que baseado maravilha. em avaliação da própria Caixa Econômica. Caixa. E assim, quando a gente fala dessas mudanças, né? O que você acha que mais mudou na concepção desses edifícios? Não estou falando de planta, em termos de serviço, o que mudou mais de um tempo para cá? Se abriu mão de um espaço privativo maior para a comodidade de ter tudo num local só. Mais uma vez falando da questão do tempo, né? Então, se observa que os lançamentos estão trazendo cada vez mais áreas comuns, estão trazendo cada vez mais inovações, né? Associação com outros serviços. Hoje a gente tem aí lavanderias que trabalham. Então hoje você não precisa ter uma lavanderia. A lavanderia vem dentro do seu prédio. Sim. E se instala ali e você utiliza o serviço dela. Hoje você não precisa ir nem no supermercado. O supermercado ele encontra uma área comum ali para ser instalado e as pessoas conseguem comprar dentro do próprio prédio. Carro, existem locais que alugam carro dentro da garagem. Então você não precisa ir até uma locadora. Lá mesmo você consegue locar um carro. Essa tem sido a grande diferença e sem dúvida nenhuma também tem sido uma grande tendência, né, do mercado. Em uma recente pesquisa nossa, a gente tem visto que devido a esses empreendimentos serem cada vez mais compactos, agora você tem trabalhado a tendência do estúdio mais, né? O estúdio plus, que nada mais é do que um com pé direito, maior, e aí... Faz um mezanino. Um mezanino, né? Para você ter um espaço de convivência maior embaixo e o quarto, digamos assim... sobreposto à sala, vamos dizer assim, né? E isso é uma tendência muito forte agora, que tem vindo... Já, em São Paulo, quem implementou essa tendência foi a incorporadora U-Inc., foram eles que trouxeram essa tendência para o Brasil. Né? De ter um mezanino no estúdio. Exatamente. Que é o que já acontece há algum tempo em Nova York, né? Sim. Que daí também veio a decoração industrial. Industrial. É tudo o mesmo conceito, né? Essa que é um pouco dissidente desses galpões, desses lugares que foram desabitados ou desocupados, né? E se transformaram em
em habitação, né? As pessoas não queriam ficar em Manhattan, só que só tinha indústrias, antigas indústrias, como que faz para otimizar essa construção, e aí que surgiram os estúdios, a decoração industrial, né? Esses estúdios mais. Então, a gente vê que esses conceitos, eles são realmente sempre adaptados de algo que já existe, né? Isso que é Sim. criatividade. Criatividade é isso, criatividade e a capacidade do ser humano de se adaptar, né? É impressionante. Eu acho que se, vamos dizer, acabou tudo hoje, sobrar um iglu, nós vamos dar um jeito de transformar aquilo em algo habitável, vendável, para locação. A gente vai dar um jeito, entendeu? O ser humano não consegue se adaptar às mais... Né, as coisas mais adversas sem possíveis, dúvida nenhuma. né? E o mercado imobiliário, por ser feito de gente e não de imóveis, né? Sim, vai nessa onda. Vai nessa onda, com toda certeza. E aí, assim, para pontuar uma questão que eu acho que é importante, como é que você vê a entrada da tecnologia nesse dia a dia desses moradores? Que impacto que isso tem também, né? Na concepção de produtos, na venda, na percepção de valor desse produto imobiliário? Interessante se perguntar sobre isso, porque esses últimos 3 lançamentos que nós fizemos na cidade de Curitiba, né? Os verticais que nós fizemos, eles já têm ali... isso eu vou falar muito sobre o 5G, se a gente for falar sobre isso, né? Então, já se tem uma infraestrutura pensada para instalações de 5G. Hoje roda 4G, mas futuramente pode rodar 5G, que é a internet das coisas, né? Então, eu imagino que um breve futuro, não deve demorar muito, você vai estar podendo automatizar junto com uma Alexa da vida, né? Pedir um Uber, você só fala, quero pedir um Uber, e ele já está ali perto, né? Sim. De a tua geladeira dizer para você o que você vai buscar no mercado que está embaixo. Ela vai fazer a lista, né? Tá faltando. Inclusive já existe acho isso. Que isso é isso que eu ia falar, acho que já existe. Existe. Coreia e Japão, sempre os asiáticos estão sempre à frente, sempre. Né? Se tem geladeiras que fazem um scanner interno para você saber o que está faltando, né? Ele faz uma lista e você dando ok, ele já separa para você no mercado e você tem que buscar. E ela deposita na tua conta também o dinheiro que você vai usar para você poder Você não tem a dúvida que tá faltando um salmão, um damasco, olha, inclusive tá aqui uma nota de $100, vai lá já e... sai da sua conta, isso. Né? Você dando o joinha, tá ok, já tá sacando. Sobre a tecnologia, é isso que eu tô esperando, entendeu? Esse próximo passo. De onde vai vir esse dinheiro magnético? Olha, hoje os bancos digitais, eles já têm trabalhado bastante assim, né? Sim. Pelo menos aparece ali no meu aplicativo assim, debitado tal coisa, debitado tal, eles já estão prontos já, eles estão só esperando a outra ponta, né? As automações de carro, hoje em dia já tem, então eu não estranharia realmente que se em 5 anos, vou colocar aí, você pedisse para a Alexa trazer um carro para você que você quer alocar e daqui a pouco esse carro chega. Tesla, ele chega sozinho. Se bobear, chega sozinho. Exatamente. Não, isso já tem, isso não é futuro, a gente está falando de presente, né? No Brasil ainda está engateando muito, mas inclusive eu vi no Instagram esses dias, estava chovendo no supermercado e o cara pegou o smartphone dele e o carro, que era um Tesla, saiu e estacionou na frente dele para ele não pegar chuva. Uau! Né? Então são carros que eles já são... É uma realidade. Já a tem internet essa inteligência artificial. Né? E isso depende de internet. Né? Isso Sim. depende do 5G. Então, eu vejo que os prédios do futuro vão ser assim. Né? Você vai poder pedir comida, ele vem por drone. Ou ele vem por... Isso eu já vi. Realidade. Já vi também um drone porto, vamos dizer, né? Sim. Onde você pede um iFood e aí você Longas tem, distâncias né? você consegue. E tem agora, o iFood, inclusive, está um projeto piloto nos Estados Unidos, que tem um carrinho, um robô, que ele vai entregar a comida na sua casa, mas é por via terrestre, né? Eu já tô imaginando assim, né? Você ali esperando a comida, baixa um troço na tua janela. Você pega, Opa, né? chegou o hambúrguer. E já tá aí pago. você põe a mão e tá pago. Tá pago. Mas a batatinha tem que ser natural, hein? Não, a senão batatinha... não tem negociação. E não pode, vem com batatinha não pode vir artificial. murcha. Que não seja murcha, que venha rápido, no sal, né? No sal no ponto, por favor. E inclusive, existem lugares, né, que fazem comida que são robôs já. Então, e você não tem medo disso? Eu tenho um pouco, sabia? Olha, eu penso que assim, a tecnologia, ela só vai conseguir substituir o ser humano em tudo aquilo que é repetitivo. Tá? Então, o fator humano, eu acho que sempre
vai ser necessário. Inclusive para o próprio corretor de imóveis. Hoje existem aí diversas tecnologias, Sim, plataformas, aplicativos. que podem substituir o corretor. Sim. Vamos colocar assim, por que não substitui? Substitui aquele corretor, né? Que faz tudo 1.0, repetidamente. aquele 1.0 que se diz, né? Mas se você entender que tanto os empreendimentos imobiliários como a venda, né, como a consultoria é um processo humano, você não precisa se preocupar tanto assim com a tecnologia. Uhum. Então, eu acho que a tecnologia, muito pelo contrário, eu acho que ela vem para fortalecer e para auxiliar o ser humano a ser cada vez mais criativo, né? Inclusive, hoje a gente estava trabalhando recentemente num projeto e a gente utilizou inteligência artificial para fazer copywriting. Olha, não, o chat GPT tá aí, né? É. Na agência, os redatores todos os dias acordam e falam, é hoje. É Mas hoje, ajuda, mas ajuda. a você Mas é como fazer você melhor, falou, né? tem uma costura, né, que é humana, que é da conexão, vamos dizer, no meu caso, do texto com esse consumidor, que não adianta, né? O chat GPT nunca vai chegar nesse lugar. Ele Não, pode construir um corpo, né? Uhum. Mas a forma, o conteúdo, a profundidade, a conexão, Ele não isso constrói isso é do humano, né? Não tem como. ele não vai Não tem construir um como. relacionamento, né? O que Até eu falo agora a é gente entre tá. Por enquanto. princípio. Aí você que tá me assustando. Tem que ver aquele filme Her, não sei se você já viu, Não. com o ator que fez o Coringa, maravilhoso. Enfim, trata sobre isso. Não assista porque você vai ficar. Horrorizado. Vai falar, ai meu Deus, chegou. Não, mas existe muita coisa, né, que traz um pouco de susto pra gente, mas eu realmente prefiro até imaginar, né, Uhum. que a questão das relações humanas e da análise mais aprofundada em algumas questões é algo inerente a dois seres humanos, né? Então, por isso que eu entendo que tanto nas construções, quanto nas vendas, quanto no desenvolvimento, existe a máquina ajudando a gente o tempo inteiro, né? Até a errar menos, né? Mas o fator humano, eu acho que tem certas coisas Ele que ainda é não indispensável para nossa sorte, né? preponderantes, sem dúvida nenhuma. Bom, a nossa conversa está chegando no fim. Você vê que passa, né? Rápido, né? A gente fica aqui envolvido com tantas coisas. E faz uma fala pra gente, né? Se você quiser falar sobre futuro ou sobre esse momento que você está vivendo, o que te ocorre aí que você acha que é bacana fechar todo esse raciocínio? Olha, eu acho que a perspectiva do mercado imobiliário para investimento no Brasil ainda se fala muito sobre bolha, porque tá muita produção, né, de imóveis, mas existe uma carência gigantesca ainda no Brasil, né? E, sem dúvida nenhuma, é um mercado muito, mas muito, muito bom. Tem perspectivas e estudos que a gente se preocupa em fazer, que aponta que para os próximos 10 anos aí, a gente não tem tanto que se preocupar com isso, pelo menos no Brasil, né? É um investimento muito estável, como o brasileiro adora investir em imóveis, né? Buscando segurança, mas além dessa segurança, a rentabilidade é muito boa. E o ator principal aí no desenvolvimento dessas relações entre incorporadora e investidor é realmente o corretor de imóveis, né? E esse profissional, ele tem que estar cada vez mais aprofundado nas relações humanas, aprofundado em ter um interesse genuíno em entender o outro, né? Para que essa relação ela seja saudável e produtiva e de longo prazo, né? Então, as perspectivas do mercado imobiliário são muito boas. Eu vejo, inclusive, eu sou um grande investidor. Eu invisto Sim, também. você é o investidor, você é o primeiro, né? Eu quero ser o primeiro, sem dúvida nenhuma. Lançou para deixa eu ver minha unidade aqui. Eu quero. Né? Então, eu tenho casos próprios de valorizações superiores a 100%. Estamos falando aí de 4 anos. É ótimo, a gente está falando de 25% ao ano. Sim. Hoje, se você for falar de renda variável, o Bovespa 10% ao ano, Sim. ao longo de 10 anos. Até os investimentos mais arriscados não te dão um retorno Que um investimento que um seguro te imóvel dá. bem feito, né? Que um boa investimento bem localização. feito te dá, né? E onde achar isso? Você tem que ter um bom corretor, né? Tá vendo? E aí Então, gente, entra- Thales, hein? Que já é o investidor. Podem contar comigo, podem contar comigo, sem dúvida nenhuma. Mas eu realmente acredito que o futuro o futuro do mercado imobiliário realmente esteja na relação humana, eu aposto muito nisso,
né? E agora é vivenciar aí esse mercado de abundância nos próximos 10 anos aí, porque não sei o que vai acontecer daqui a 10 anos, né? O mundo A gente muda nunca muito sabe. rápido, né? Mas as perspectivas são muito positivas, então aproveitem esse momento. A gente vê que tem muito investidor. Puxa, mas eu vi esse imóvel aqui há tanto tempo, não Sim. vou comprar agora. Aí eu falo, por isso que você tem que Perdeu, comprar, né? Compra né? agora, né? Não Porque perca a vai chegar daqui oportunidade. 3 anos, você vai estar falando a mesma coisa É. comigo, né? Então, o mercado ele só anda para frente, né? Não é um mercado de grandes emoções, mas é um Sim, mas mercado que tem só uma anda para estabilidade frente, boa, né? Que te né? dá um chão bom. Thales, Exatamente. muito obrigada, tá? Obrigado você pela Conversa foi oportunidade, sempre pelo rica, espaço. né? Psicólogo, corretor, gestor, economista, tá tudo aí, né? A gente estuda Nesse nesse... combo, né? Que traz você até Exatamente. aqui. Muito obrigada Obrigado mesmo. você. E eu queria agradecer também quem está nos acompanhando e, acima de tudo, quem apoia esse programa. SZL Imóveis, ArcJobs e Conforto Ambiental. Eu te vejo no próximo NunaCast.